Graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Na oportunidade de hoje, estamos aí no 22º dia da campanha de oração. Exatamente, hoje nós estamos aí no dia 7 de dezembro de 2022. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26, diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Querido e amado Deus, primeiramente quero agradecer ao Senhor pela oportunidade maravilhosa de podermos estar aqui diante dessa campanha de oração em prol da vida de cada um de nós, contra os vícios, sendo vícios em prostituição, pornografia, substâncias químicas, jogatinas, mentiras, ira, raiva, todo tipo de vício que agrega para a destruição na vida do ser humano. Pai, a passagem aqui no livro de Efésios fala a respeito da ira. Todos nós temos momentos que nos zangamos, ficamos com raiva, tomamos atitudes nas quais às vezes são impensáveis, porque nos deixamos levar pela raiva, um sentimento, uma destruição, algo que é destrutivo. Quando o Senhor disse a Caim que o desejo estava sobre ele e cabia a ele dominá-lo, e Jesus Cristo nos adverte sobre o adultério, olhar de uma forma desejando a mulher do próximo, tendo pensamentos com ela, já estamos pecando. Mas também tem a questão da ira, da raiva. Deus, quantas e quantas pessoas no momento de raiva tomaram atitudes e sendo muitas dessas atitudes uma destruição completa. Um filho, no momento da raiva, achou melhor se deixar dominar por ela, agredir a mãe, espanca ela, até que ela venha a óbito. Saiu no jornal. Quantas e quantas informações como essas, infelizmente. Eu me lembro que quando eu usava substância química, teve episódios nos quais eu tive raiva. Me deu vontade, muitas das vezes, de dar soco em pessoas, inclusive na minha mãe. Quando eu estava ali sobre o efeito, ou sem o efeito, mas estava ali obstinado, com vontade, um desejo compulsivo de usar substância química, e quando eu pedia o dinheiro e não tinha, eu me transformava, ficava irado. E uma coisa que eu aprendi, graças a alguns projetos sociais, que é importante. Algumas pessoas falam que projetos sociais são coisas de tolos, que não tem sentido nenhum. Mas quando mais novo tive a oportunidade de participar de projetos sociais, não muito, mas minha mãe pagava, era pago, mas era um projeto. Tinha as partes que muitas pessoas não tinham dinheiro para pagar e era aceitável, e quem tinha condições ajudava. E aí uma das coisas que aprendi foi colocar as mãos para trás, principalmente no momento de raiva, a controlar os nossos impulsos. E todas as vezes que quando eu não tinha o uso, ou quando eu não usava substância química, ou quando eu já tinha usado, e quando eu percebi aquele sentimento daquela raiva fluindo, as minhas mãos automaticamente iriam para trás. Quantas e quantas vezes, quando a minha mãe não tinha o conhecimento, vinha, me tratava de forma ao qual ela achava correto. Por quê? Qual a mãe desesperada vendo seu filho sofrendo, morrendo no uso compulsivo de substância química, com medo de perdê-lo, de a qualquer momento chegar uma notícia que ele foi almejado por tiros e foi morto? Ela não vai tomar uma atitude. Pode ser uma atitude arrogante, mas ela vai ter uma atitude. E muitas das vezes, não tendo conhecimento, as atitudes são
de formas erradas. E quantas foram as vezes que isso aconteceram? E me lembro, recordo, que graças ao Senhor, por permitir a existência de pessoas que agregam em projetos sociais, em escola, professores, nossos pais também, eu tive a oportunidade de aprender e a colocar a minha mão para trás, para não ser agressivo, para não levantar a mão para minha mãe, isso e cumprir em alguma parte aquela passagem bíblica. Honrai o teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem. Honrar o teu pai e tua mãe. E essa passagem, ela é importante porque tem me ensinado bastante. Eu sei que muitas pessoas, pai, muitas mães já foram agredidas pelos seus filhos. Eu também já agredi minha mãe, não fisicamente, mas em palavras, atitudes, coisas que aconteceram, que não me orgulho, mas me ensinaram. E quantas mães vivem oprimidas pelos seus filhos que estão no uso compulsivo? Mães que se aposentaram, recebem um salário que ainda vem com descontos, e quando chega no final do mês, ela nem tem o cartão, não tem nem acesso ao cartão, porque o filho já se apossou, e o filho já endividou aquele cartão todinho, já fez empréstimos no nome da mãe, para comprar substâncias químicas, mais e mais. Passa o mês todinho aquela mãe passando necessidade, não tendo o que comer. Isso quando os vizinhos, com piedade, vão lá, levam um arroz, um feijão, um pedaço de carne, alguma coisa para elas poderem se alimentar. Enquanto isso, o filho passa o dia todo fora. E quando chega em casa, aí encontra a comida porque a mãe lembrou dele. Porque a mãe deixou de comer, de se alimentar, para ele não passar fome. E ele se tornando cada vez mais um monstro. Não pelas atitudes da mãe, mas porque cada dia mais ele está se aprofundando no mundo das drogas, se destruindo e destruindo sua família. E a mãe, para não ver o seu filho morto, para não ver o seu filho destruído, ela toma atitudes. Atitudes como essa de não se alimentar para que o seu filho se alimente. Para muitas pessoas, essas mães são loucas, bestas, bobas, idiotas, ou sei lá o quê. Mas para ti não é. São guerreiras que estão dando o seu melhor naquilo que tem. Como diz o filósofo, professor Mário Sérgio Cortella, o teu melhor nas condições que tu tem. Ela está dando o seu melhor. Muitas mães estão passando por esse momento. Pai, nos ensina, nos protege, não deixa a raiva nos dominar e nos tornar em monstros. E que não venhamos entrar na lista de homicidas, de assassinos. Não, destruidores, de opressores, de pessoas que, sem escrúpulo, machucam as outras, que destroem as outras pessoas. A raiva, ela não é simplesmente algo fácil de lidar. Tratamentos com profissionais é importante, de suma importância. Tudo isso, Pai, porque
A cada dia nessa campanha, temos falado de algumas coisas, porque muitas pessoas acham que no submundo das drogas é simplesmente falar sobre não usar, não usar. Mas e as coisas que acontecem? A raiva é uma delas. O egocentrismo, outra. Manipulação, mentira. O desejo incontrolável. Tantas e tantas outras coisas que acontecem. Quantas e quantas manchas vão ficando ao longo do tempo. Eu sei que eu posso olhar para trás e ver pessoas do meu passado, que não conseguiram me perdoar pelas minhas atitudes. Pessoas até mesmo da minha família, que não conseguiram me perdoar pelas minhas atitudes. Acontece que as pessoas esquecem que as outras que foram feridas, nem todas conseguem se recuperar. Mas o Senhor é um Deus. É um Deus que nos ensina a ter capacidade de perdoar e de mostrar em atitudes, no dia a dia, que nós realmente mudamos. Porque quando eu olho para Pedro, aquele homem arrogante e ignorante, aquele homem que teve a capacidade de negar Jesus Cristo 3 vezes antes do galo cantar, e ainda na última vez dizer, não conheço tal homem, de uma forma tão brava. Parecia que ele estava com raiva de Jesus, que ele estava se sentindo mal. Não conheço tal homem. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou e falou com ele, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, mestre. Pedro, tu me amas? Tu sabe, mestre. 3 vezes Jesus perguntou, lembrando, não apenas as 3 vezes que ele negou, mas também os 3 dias que ele ficou fora. E também a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É como se cada um estivesse perguntando através de um único telefone para uma pessoa. E Pedro, até os dias de hoje, é referência, porque ele realmente mudou. E as pessoas viram a mudança nele. Uma mudança que só foi possível porque o Senhor esteve com ele. Porque o Senhor fez essa mudança nele. E assim é nas nossas vidas. Assim é na vida da mãe que está sofrendo agora com o filho, que já tem dias que não vê. Da esposa que está sofrendo agora, que já tem dias que não vê seu esposo. Do esposo que está sofrendo agora, que tem dias que não vê sua esposa. Do filho ou da filha que está sofrendo agora, que tem dias que não vê os seus pais, ou o pai, ou a mãe, ou avô, ou avó, namorado, namorada. Alguém que ama, que infelizmente está no uso compulsivo de uma substância química, ou está na jogatina, prostituição. Porque muitas pessoas pensam que prostituição é uma falta de caráter. Mas tem pessoas que são viciadas em sexo e são casadas com pessoas que não são viciadas em sexo. E elas vão buscar em outros lugares. É incontrolável. Já existem grupos de apoios para pessoas se ajudarem, não se relacionando sexualmente, mas compartilhando a sua história, buscando ajuda profissional para poder lidar com esse vício. Vícios em furtar,
Entrar em uma loja pequena, grande ou média. E a adrenalina de pegar algo que não lhe pertence. E nem vai fazer uso. Mas a adrenalina de furtar um vício. Vício em tirar a vida de outras pessoas. Muito louco. Parece até absurdo falar uma coisa como essa. Mas infelizmente, existe. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que se passasse um dia, uma semana, um mês, se tirar a vida de alguém, não estariam bem, não ficavam bem. É um vício. Vícios em masturbação. São diversos tipos de vício que existem. E tudo isso, Pai, nós estamos aqui apresentando a Ti essa campanha. Daqui a alguns dias, nós vamos finalizar essa, mas nós vamos voltar com outra. E vamos voltar com 2 horários. 2 horários de oração. E cada vez mais nos fortalecendo, aumentando o número de pessoas nesse projeto, que não é um projeto meu, é um projeto teu. Aumentando, nos ajudando, nos fortalecendo em Ti. Então, Papai do céu, querido e amado Deus, Pai de Jesus Cristo, o que enviou o Consolador, obrigado. Obrigado por este momento, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado. Eu te peço, te louvo e te exalto. Obrigado. Amém e amém. Forte abraço e até amanhã, querendo Deus. Tchau, tchau.